Porra! É muito legal a história da gente ter se conhecido. Eu vou contar uma parte e Dani conta outra, Ok. tá? Eu e Bruno Montalvão, junto com mais os amigos Adolfo Sá, Clino Júnior, a gente tinha a Marginal Produções. Aí Bruno um dia escreve um roteiro chamado Vômito Negro. E aí me chama, fala, pô, mas você que dá o do audiovisual, não sei o quê, vamos rodar esse curta? Aí eu, beleza. Aí ele falou, tá, a gente divide a direção. Eu falei, tá, eu faço a direção com você, mas eu faço a fotografia. Beleza, vamos chamar Nino Carvan, pra ser o ator. Chama Diane Veloso, chama Cabelo, chama os malucos nossos aí que a gente conhece. Todo mundo vai topar. E aí vem uma mulher linda, grandona, modelo, andando, Erden. Aí vem, e aí eu olho e falo, nossa, uma atriz massa, não sei o que. Ele, uma atriz aí, Daniela, gente. Pronto, aí filma, roda, tá rodando, aí daqui a pouco o Bruno vem pra mim e fala, Wagner, eu acho que ela gostou de você. Eu falo, possível, aquela mulher linda, grandona, eu pequenininho, gordinho, todo papapá. Aí ele falou, e aí, Dani? Essa situação desse filme foi a virada onde eu saí da frente das câmeras e comecei a atuar atrás das câmeras. Tanto que eu digo, minha parte audiovisual, né, de produção começou em 2001. Antes eu era modelo, eu fazia teatro, estava no auge dessa coisa de teatro já há 3 anos, fazendo alguns cursos, quando o Bruno Montalvão, que era meu amigo de infância também, me liga, Dani, vou rodar um filme esse final de semana, precisando de umas atrizes. Você topa? Topo. Eu não conhecia Wagner, né? Já, a gente se conhecia de vista, mas a gente não se conhecia. E fomos para lá rodar esse filme, né? E, enfim, eu estava solteira na época e Wagner sempre muito, né, essa forma dele, galanteador, você sabe que acaba impressionando até muitas vezes os machos, né, imagina? É da terra de Roberto Carlos. Então, e aí... Já se Valadão. E aí o Bruno, acho que ele viu essa liga, né, porque ele é nosso padrinho principal e ele começou a fazer esse jogo. É verdade. Ele ia pra lá, dizia, ela tá afim. Ele vinha pra mim e dizia, cara, investe que vai rolar. Gordinho. Investe que vai rolar. E ficou nessa história. Ele ia pra casa dele, falava, vinha pra minha casa. Ninguém sabia, mas no final a gente acabou ficando junto, cara. Em menos de um mês, a gente tava morando junto. A gente não namorou, a gente ficou durante vários dias. E depois de ficar vários dias, eu convidei ele pra ir no aniversário meu lá em casa jantar. Porque ele precisava conhecer Sumaia, né? Eu já provei. Agora Sumaia precisa provar também. Preciso ver como é que vai ser essa relação. E aí foi ótimo. No final ele foi aprovado por todo mundo, até por meu avô, um português, já de seus 80 anos, uma pessoa super conservadora. Começou a dar de presente todo ano vinho do Porto para ele e tudo mais. E com um mês a gente estava morando junto e eu já estava atuando na parte de produção. Foi quando ele me levou para o cinema BR Movimento. Eu falei, não. Né? E para mim aquilo é um marco, justamente que me faz essa transição de começar a produzir. E eu acho que eu me encontrei muito mais atrás das câmeras do que nas frentes das câmeras, sem dúvida nenhuma. Né? Agora ela é sua chefe do set, parece que o jogo virou. O jogo virou. Virou e, não é só cara, no set, não. foi terrível. A empresa, terrível. tudo. Tudo. A empresa é ela que manda, tudo. Meu papagaio não tem asa, não tem bico, noutra terra eu não fico. Meu papagaio, Minha terra é Sergipe. meu papagaio, Gosto de mulher bonita, meu papagaio. cheirosa que nem uma flor. Sua memória, seu passado, a referência não é daqui. Acaba sendo referência de outro lugar. Que também não tem problema você ter referências externas, isso é óbvio. Mas você também tem que ter sua base local, ter sua referência local. E Sergipe peca muito com isso, porque... olha, vou te falar no nosso meio, Erden. As pessoas não sabem do que muita gente já fez aqui, entende? Porque ninguém registrou aquilo.
E eu As disse, pessoas não cara, sabiam quem é Tarcísio Duarte, que leva o nome do Que eu levo edital. o nome do E eu estou edital, falando de uma entende? pessoa contemporânea, né, importante no audiovisual sergipano. Quantas vezes nós encontramos estudantes e ninguém fazia a mínima ideia de quem nós somos, da história que nós temos aqui, já de mais de Não que eu de acho que 20 eu e também poucos sou anos de memória, tá? Porque eu audiovisual. tô vivo Não, e mas bem isso, vivo. mas isso é memória também, é história, Não, mas né? é para entender que como teve um começo que começa lá com o Festival de Cinema Amador, com o que rolava no FASC, teve uma galera que trabalhava, tudo a gente tem que saber a história. Como é que foi isso aqui, cara? Né? Eu acho isso importante. Até porque eu sou pseudo-historiador, metido a historiador, gosto de ler pra caramba da história, investigar. E quando a gente investiga mais fatos daqui, fica bem difícil, cara. Fica bem difícil mesmo. Parece que é pra pagar mesmo, né, cara? Né? É bem louco, porque eu vivo de muitas memórias, aí eu tô falando do meu lado pessoal, eu vivo de muitas memórias, porque como eu vivi em muitos lugares e conheço muita gente, então eu tive situações com várias pessoas, inclusive com você já. Então, agora a memória assim, de registro, de fonte de investigação, aí a memória imaterial, né? Eu acho que isso é muito importante. A minha memória pessoal é importante para mim e a memória coletiva é importante para todo mundo. Eu acho que a memória é uma coisa muito importante. A gente não pode esquecer o passado ou aquilo que já foi feito e achar que a gente está construindo tudo do zero. E a memória, eu acho que reforça isso, né? Reforça que, olha, existe uma coisa que já vem acontecendo e isso aqui está acontecendo porque outras pessoas começaram antes. E no meu caso pessoal da minha vida também vale da mesma forma. A memória é muito importante. Né? No mundo de hoje, não existe criação do zero. Até porque a gente vê aquela história do inconsciente coletivo. Então, assim, não tem como hoje um cara começar algo do zero. Porque quando você for investigar, houve uma referência em algum lugar. Né? E por isso que a memória é importante. A não ser que a gente zere tudo. Mas, Ega, só pode salvar uma arte. Cinema, ficção ou documentário? Isso é difícil, cara. A gente pode dividir. Eu Eu- escolho uma, ele escolhe outra. Tá. Então vou salvar o documentário. Já a gente tá falando de memória, né? E creia, ele é muito mais da ficção e eu muito mais do documentário, mas eu Mas salvo a vou- ficção eu salvo o pra gente documentário. misturar isso, Vamos né? salvar os dois. Isso. Então, como é que você vai parar em Sergipe, Mazaga? É uma história muito... Quer dizer, não é muito louca, não. É como tu acha como todo mundo vem pra uma cidade, né? Na verdade, meu pai veio transferido pra cá em 92. E aí eu morava em Campos, eu estudava na escola técnica de lá. E aí ele ficou lutando para me trazer para cá. Aí em 93 eu vim para Sergipe. Pra salvar esse menino, né? Tava meio Eu também estava bem perdidão, sacou? Então tava na hora, eu tava com 20 anos na época, e aí ele achou melhor eu ficar embaixo do braço da minha mãe, pra ela cuidar de mim. mais calma. Mas pior, cara, que eu vim para Aracaju e aí eu acabei entrando junto com uma turma daqui, tipo Bruno, Júnior, Plínio, né? E aí, meu irmão, no final ficou a mesma Herman, coisa. Badá. sacou? Herman, Badá, era a minha turma aqui em Aracaju. E no final acho que foi a mesma coisa, mas aí eu acabei me construindo aqui, de certa forma, né? Porque até os 20 anos eu só curtia. Dos 20 anos, quando comecei a viver aqui, aí eu pensei em coisas não mais sérias, mas encontrar um rumo, um caminho bacana, e acabou fluindo muita coisa. Então, assim, eu tenho que agradecer muito a Aracaju. E apesar de não me sentir daqui ainda, isso é uma coisa que eu também não me sinto de lugar nenhum, isso é um problema meu. Como eu vivi em muitas cidades, velho, então no final todas as cidades, inclusive a minha cidade natal, quando eu volto, eu ainda não me sinto de lá também. Então eu também não me sinto daqui, não me sinto da cidade que eu nasci, bem, um cidadão do mundo, Então, cara, para desses também, como eu cresci de elétrica, então uma parte do meu sotaque é de um lugar, outra parte do sotaque de outro. Melhor amigo de infância era gaúcho, daí vai. Dani, o que é mais complicado? Dirigir, produzir ou ser mãe? Pegou, né? Enfim, na verdade, assim, ser mãe eu acho que, por mais que alguns astrólogos disseram que eu não vim para ser mãe nessa vida, eu estava
abrindo uma possibilidade para ajudar algumas almas, né? Eu acho que eu nasci para ser mãe. Então, mãe para mim também foi uma coisa muito natural. Eu acho que difícil mesmo é no mesmo projeto você ser produtora executiva e dirigir. É você pensar na questão financeira e querer também pirar a cabeça com a parte de direção, né? Eu tinha que parar de vez em quando para separar. Agora é a produtora executiva, agora é a diretora. Eu acho que é muito mais difícil. Eu penso o seguinte, que o papel da mãe é mesmo de produtora e É diretora. verdade. Só que da vida, né? É verdade. Você está fazendo seu filme então ali foi com uma aquelas grande escola, crianças né? crescendo, se desenvolvendo. Então, assim, eu acho que, aí eu vou falar por Dani, acho que o fato dela ser mãe ajudou muito a ser uma grande produtora, uma ótima diretora. E no final também, por causa disso, é uma ótima mãe, porque é uma boa produtora, uma ótima diretora. Então acho que tá tudo aí no meio, até porque a gente não separa muito nossa vida, né? A nossa vida profissional e a nossa vida do dia a dia, em casa com os filhos, é a mesma coisa, de certa forma, né? É o tempo todo tentando procurar conhecimento, tentando fazer um melhor trabalho. Então, desenvolvendo, conversando. Tanto é que nossos filhos todos estão na área e foi muito natural a entrada deles na área porque eles foram acostumados com aquilo Cresceram no desde meio, criança. né? Dani trabalhava em 7 com o Tarik na barriga, né? Tarik tinha um ano de Até idade. a véspera de estar indo para o de hospital, eu estava tá- ainda Tarik produzindo. é de... a gente cobria os projetos de verão, sacou? E aí Tarik ia no Bebê Conforto, As Canguru, pré-estreias o Canguru, também, né? Canguru. Pré-estreia, né? No De palco, filme, ia para assim. dentro da sala de cinema, Tarik Tarik pendurado, ali com a gente, festival de Sumaia, cinema. desde Tarik. pequenininha, trabalhou na publicidade, né? Então, até porque ela também tem um convívio com as artes assim muito próximo. Então, acho que assim, mãe, produtora, diretora, acho que É tudo misturado. Não dá pra chamar de Nepo Babies, porque eles são orgânicos, né? Ah, sim, tá. claro. O silêncio é repressão, né? Eu acho que eu tenho uma necessidade muito grande, trazendo para mim, de falar, seja lá como for, a partir de palavras, de movimentos, de choro. E quando a gente silencia, a gente está se reprimindo de alguma coisa, né? Eu acho que a gente precisa botar para fora. Eu não sou uma pessoa que guarda, né? Eu sou uma pessoa que não guarda nas caixinhas essas coisas que podem se transformar lá no futuro em dores que a gente não entende, que tem que ir no psicanálise para poder mexer nessas caixinhas. Eu acho que o silêncio traz muito disso também, acaba trazendo traumas, né? Eu acho que o silêncio é o que foi feito com muitas pessoas de forma individual, né? E de forma também coletiva, como povos indígenas, né? Que foram silenciados, que em muitos momentos não puderam, justamente pelo medo de dizer que eram indígenas e que sofreram muito por conta disso, né? Sofreram até hoje, sofrem até hoje traumas. Então, o silêncio é uma repressão, né? É você não poder se manifestar no mundo, quem você é, o que você pensa, o que você deseja. É algo muito sério. Não dá pra entender. Veja eu. Eu já sou eu mesmo. Você não reparou até agora que tudo que você fala não tem resposta? Você não pensa no futuro? Você não tem vontade de nada? Sabe o que eu queria ser? Eu queria ser artista de cinema. Você não se enxerga não, é?
Você não tem corpo, não tem cara, não tem nada pra ser artista de cinema, menina. Tá com febre? O que é um barulho pra você? Barulho? Ai, meu Deus, barulho pra mim... Muita coisa pra mim é barulho. Alguém batendo na mesa, assim, ó, isso me incomoda sou barulho, bastante. É cara. barulho. Exatamente, Wagner, às vezes fica batendo na perna, machando Não, a eu perna. não sou isso, eu sou barulhento. Tudo pra mim é barulho. E esses sons, inclusive esses menores, eles tiram a minha concentração. Eles fazem barulho na minha mente. E pra você, Mazaga? Eu adoro barulho. Eu adoro barulho. Eu gosto da música mais barulhenta. Eu gosto de dormir com barulho. Olha, tem uma coisa, uma Ele lembrança. chegando, a gente já sabe, né? Ele vem muitas acompanhado vezes de eu barulho. chego Wagner nas tá produtoras, chegando. cara, pô, Wagner, já descobri que você estava chegando antes de você chegar aqui na ilha. Eu, desde criança, gosto de dormir em festa. Por causa do barulho da festa, eu adorava ver as pessoas se divertindo na festa e eu dormindo em algum lugar. Isso desde criança, tá? Então eu gosto de dormir com barulho, cara. Eu boto chuva, trovoada, quero ficar com a televisão ligada a noite inteira. Então assim, E o eu não barulho deixo, físico claro. é importantíssimo. E o barulho qual que seja, no final eu gosto. Quem que dorme primeiro de vocês dois? Eu. Ela sempre. Aí você fica tentando assistir a televisão. Às vezes nem sobe, ele fica. Eu fico lá Ele é uma embaixo, pessoa muito né? noturna. Desde que quando a gente começou, ficar virando a casou, madrugada lá no ele computador. virava à noite acordado e eu à noite dormindo. E eu sou uma pessoa muito solar. Então eu acordo 5, 6 horas Eu sou da caótico, manhã, né? 7 Eu sou horas um já pouco tem muita atividade, né? Então eu durmo cedo. Se me deixar, 9 horas da noite eu tô na cama. Misericórdia, eu jamais consegui isso. Eu não consigo. Minha família não dorme cedo. Minha mente precisa Minha disso, família senão ela dorme não muito funciona. tarde. Meu pai era o cara que assistia televisão, assistia jornal, assistia não sei o quê, podia dormir, mas a televisão ficava ali ligada. Minha Eu gosto de mãe, dormir. Deus Meu me pai livre. dorme, ele looping com a televisão. Meu pai dorme tipo 3 horas por noite, entendeu? E sempre foi assim. Essa é a hora que o silêncio fica bom. Eu preciso do silêncio, né? Dani Silenciar a precisa. mente. A gente briga antes de dormir. Bastante. Porque eu botei a Alexa em cima da minha cabeça, brother. E aí eu esculacho. E a gente tem um Desde esse eu projetor fui- lá e tô tendo ele que quer com dormir com o fone, projetor pô. ligado. Com o projetor ele quer... ligado, Aí sabe? a gente chegou a um acordo, né? Ele pode um som de chuva, mas também tem um volume. Eu não deixo passar do volume Então, 4. assim, E só. eu adoro barulho. Odeio o silêncio. Vem cá, tá mudando, né? O audiovisual tá mudando o tempo todo, enfim, desde que inventaram, né? Com 100 anos você saiu, né? De um tipinho de cinema ali feito, e tal, até em termos de narrativa, né? Do que era contar uma história, e para hoje que a gente tem vários formatos e qualquer pessoa, a gente está aqui dando entrevista, alguém está gravando é audiovisual já. Mas entre filme e séries, o que cada um de vocês prefere? Filme. O formato filme ainda é o formato que me agrada. A série, ela não me... A série pode ser assistida como se assistia uma novela antigamente, há algum tempo atrás. Capítulos, tranquilo, então assim, eu não tenho aquela ansiedade de chegar ao final, a coisa flui. O filme não, o filme a gente está dando aquela regrinha que tem que ter o looping, tem que ter o leitmotiv, tem que ter o próprio twist. Então, a série também tem, mas o filme ele está determinado em um tempo ali e aquilo para mim é uma... Inclusive, a gente acabou de sair de uma série agora e... Da gravação. Da gravação, né? Acabamos de sair da gravação. Então, chega um momento que eu ficava assim, putz, não é que eu não aguente mais o tema eu adorava, mas eu não aguentava mais aquela disciplina contínua de ter que coligar capítulo por capítulo, isso começa... Eu sou mais pragmático, assim, eu prefiro a coisa mais condensada, então para mim filme ainda é o formato. Assim, mercadologicamente falando, o filme ele tem muito mais força, né? Porque ainda tem ele vai isso. para um outro mercado. A série é um produto que vai para a TV, né? Tá sendo uma experiência enorme, maravilhosa. Tá fazendo uma série, produzindo, dirigindo uma série. Já é minha segunda, eu fiz uma na TV. Mas nesse momento eu estava conversando com o Wagner. Depois que terminar a série, eu quero ficar uma temporada
Sou de Longa. longas, curtas, quero ficar um tempo sem série. Porque é muito mais trabalhoso, né? De uma certa forma. Você pensar, são 6 longas. 6, 7, 8. São 6 episódios de 1 hora, são 6 hora. longas, né? Eu tenho um problema que eu não... Eu assisto muita série que eu tenho, esses streams tudo aí. Fiz um pacote lá agora que tem quase todos. Todos, na verdade. Dos que tem aqui no Brasil. Só que eu não consigo ver série como série. Aquele negócio, sabe? Semana que vem é esse? Não, eu espero esperar os 10 episódios poder dar um e assisto só. como se eu estivesse vendo Dança com Lobos. Ok, de 10 horas de filme. Então, domingo eu acho que é perfeito pra eu faço série. E isso. eu gosto de séries que já Curtas. estejam completas, Curtas. porque eu quero assistir toda. Então, eu não preciso terminar o filme e ter que ficar procurando outro filme. Você pega uma série e você tem horas e horas ali de entretenimento, né? Então, no domingo a série é uma Porque delícia. misturou muito. Antigamente, sim, a gente tinha um seriado. O seriado, por exemplo, eu não gosto de várias temporadas, né? Sim. E agora a série, pra mim, tem que ser curta, tem que ser uma temporada só. 8, 9 capítulos e pra mim já deu. Não dá pra você ficar tentando render. Aquele Strange Things mesmo. Sim. Porra, acho a primeira temporada muito bem feita. Pra mim já poderia ter terminado ali. Aí quando entra no processo Acho que já tá na mercadológico, terceira ou quarta, que é mercadológico, eu tenho que Acho entender. que vai pra quinta agora. Já a quinta, Eu né? acho Que já foi Os mudando. guri tá tudo adulto já. Eu acho tudo bem, cara, porque eu também sou do mercado, eu quero ganhar dinheiro, eu acho perfeito isso. Entretém, né? E a proposta é entreter. E entreter. E ali é tipo os blockbusters que a gente criticava, né? Esse filme Mas blockbuster. perdeu o ponto final, né? Ainda Mas assim, perdeu, o e aí ponto vai. final. Então vira só caça-níquel, então eu já começo a ter uma reversão em relação a isso. Qual foi o último filme que você viu? A gente viu esse final de semana. Cara, eu vi os filmes, minha cabeça agora voou A gente viu o Passageiro, como é o Passageiro? Ah, não, eu vi aquela versão do Ghost in the Shell, da Isso. animação, que é o Passageiro Sim. da Manhã. E vimos também Que eu gosto daquele, Floresta que eu gosto se da move, série Ghost in the Shell. As da Árvores saga que do se filme, movem. desenho. As Árvores que se Movem, que é um nacional, Da que é Elisa baseado em Tolomelli. Shakespeare. E Ruptura, porque Dani tá fazendo... Eu vi também. Então, Dani tá fazendo curso com a Elisa Tolomelli. Segundo já, né? É o segundo com ela. E ela deu uma indicada para o pessoal Nesses fazer filmes, nessa série, para fazer uma análise. resenha, uma análise E foram em cima. os produtos Eu já do tinha final de começado a assistir semana. Ruptura, inclusive já tá na segunda, terceira temporada. Segunda. Segunda temporada. Terminou a Pra segunda. mim, eu já não quero mais. Eu vou assistir só a primeira e vou tentar bloquear por ali. Eu também fui pra segunda e fiquei frustrado, mas enfim. Já deu pra entender Não vou dar spoiler. Não Mas- dá. Mas vale a Ou pena seguir? então... Vale. Agora, por exemplo, The Last of Us, eu assisti, né? Assisti a Foi primeira a primeira temporada, E já massa, foi. Pedro Pascal ali, Já ótimo foi. e tal, a atuação dele, da Também Bella e acho. tal. Aí eu assisti a segunda temporada, Também parei de assistir porque eu achei aí eu, chato. aí eu soube que a terceira temporada é a segunda pela ordem reversa. É porque isso foi praticado na época do Lost. Lembra o Lost? Sim. Lost Eu começa ia super citar bem, ele, a exato. primeira, até a segunda temporada perfeita. Depois começa a se perder e aí vai até a sétima, né? São É. 7, E sem 8 respostas. temporadas. E sem Teve- respostas. Mas Lost tinha um problema, porque Lost pegou a primeira grande greve de roteiristas Foi. e ele era uma produção de 28, 27, Foi em 2008, 25 não foi episódios, isso? né? 2008, né? Foi, pegou a primeira grande greve de Foi roteiristas em e aí parou no meio. 2007. 2007? 2006, 2007. A greve foi por aí. É. Ele começou em 2001, 2002, por aí. e tal. Não, isso mesmo, Dani, que a gente não vivia aqui. A gente não vivia, a gente morava Vitória. em Vila Velha, exato. Qual é a sua primeira memória como mãe? O que eu faço agora, né? Quando trouxe Sumaia pela primeira vez no meu colo e eu nunca tinha pego uma criança, trocar fralda e eu sem dedo, né? E eu fiquei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Tem um filme com Al Pacino, que eu acho que é do Scorsese, que eu não lembro agora. Eu sei que tem uma cena em que eu acho que ele vai morrendo no final, e aí vai aquela coisa, né, dele falando com ele mesmo. E eu acho que é nesse filme que ele fala que nada é mais desesperador na vida de um homem do que o primeiro dia que ele sabe que ele vai ser pai. Vou resgatar isso, vou tentar botar isso aqui. Você teve isso? Eu tive. Eu não tive Eu isso, tive, cara. Eu tive. Assim, na hora, o primeiro instante foi... E agora? Que eu... Mas 5 minutos depois... Não, eu tava de boa, eu lembro. Na bem verdade, a que- gente estava tentando, né? A Tava gente já tentando, queria sim. então mais tranquilo. Além do mais, já tinha Sumaia com a gente. Então, Assim, foi um foi processo. muito fácil. Até porque eu me tornei pai de uma menina de 2 anos de idade.
que é Sussu. E Tariq veio 2 anos depois. 2 anos depois. Né? E a gente passou por um processo traumático. Eu acabei perdendo por 3 meses. Então, mas, e a gente então, tava querendo muito, então não me assustei nem um pouco. Isso. Eu tomei um susto, mas assim 5 minutos depois passou. Não, mas você era novo, pô. Era. Muito. Eu tive Sumaia com 28, eu Tariq com 30, entendeu? Pra mim já a cabeça já tava mais tranquila. Qual é a primeira memória que você tem do seu pai? Caraca, velho. Eu tenho várias, mas tem uma importante que me moldou pra caramba, que eu tinha uns 5, 6 anos de idade. Meu pai sempre comeu muita comida exótica, né? Javali, jacaré, isso que a gente morava em Macaé, no Rio. Baiacu, Baiacu, ele sabe tratar, tirar a parada, ele é sinistro. E aí uma vez a gente estava andando no mercado de peixe em Macaé, tinha uma tartaruga que estava virada, assim, uma tartaruga verde. E ele olhou e falou, quanto é a tartaruga? Aí o cara falou assim, sei lá, não lembro na época o valor, mas era um valor que ele podia pagar. Ele falou, beleza, eu quero ela, botar no meu carro. E eu fiquei, caralho, meu pai vai comer a tartaruga. Assim, eu fiquei muito mal com ele, ele botou no carro, mandou eu segurar com os pés da tartaruga, aí ele foi pra uma praia, né, mandou eu ajudar ele, levamos na areia a tartaruga. Aí ele soltou essa tartaruga. Esse dia eu não esqueço. E até porque eu tenho muito amor animal, aos animais, porque eu aprendi com meus pais isso. E esse dia foi assim, memorável para mim. Tem várias outras de meu pai, mas essa específica. Eu gosto muito de conversar, inclusive, com ele sobre esse dia. E ele também gosta de lembrar desse dia. Vamos lá, para as Inversos é um programa um pouquinho diferente, então a gente às vezes se pergunta, foi aquela pergunta normal? Hoje pela primeira vez entrevistando uma dupla aqui, e como vocês se conheceram e tal, pode ser que a gente use, pode ser que a gente não use, mas no final sai alguma coisa que comunica, o importante é isso.